Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre autoestima, como ser dona de casa e também tirar tempo pra se cuidar, e vou falar um pouquinho sobre identidade e alguns outros assuntos que eu vou falando aí no decorrer do vídeo com vocês. Então, se você quiser acompanhar, conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. There's not much to do when all I can is thinking about you. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre autoestima, como a dona de casa ela pode cuidar da casa e tirar tempo para se cuidar, e também sobre alguns assuntos que muitas vezes impedem as pessoas de serem quem elas gostariam realmente de ser. Há um tempo atrás eu conversei com uma amiga e ela falou assim pra mim: por que você não traz no canal um conteúdo de como você ser dona de casa e você também cuidar da sua imagem, cuidar do seu corpo, cuidar do seu bem-estar, da sua saúde? Porque geralmente quando a gente cuida da casa, se você é uma pessoa que cuida da sua casa, você também é uma pessoa que deveria, né, cuidar também do seu corpo, do seu cabelo, das suas unhas, da sua autoimagem, né? Porque a nossa imagem, o nosso semblante reflete muito o que tá dentro da gente. Se a gente tá feliz, a gente tem prazer de se cuidar. Se a gente tá alegre, a gente tem prazer de se arrumar, a gente tem vontade de se cuidar, enfim. Só que na época que essa amiga falou pra mim, deu essa sugestão de conteúdo, eu não me senti assim preparada para falar sobre esse assunto, porque pra gente trazer um conteúdo aqui, a gente realmente tem que ter assim, propriedade, né? A gente tem que realmente viver aquilo que a gente tá falando aqui na internet. A gente de fato tem que não só mostrar ou só gravar um conteúdo, mas a gente tem que viver aquilo que a gente prega. Então ficou para trás esse assunto, só que esses dias eu me lembrei desse assunto porque uma outra pessoa veio conversar comigo, né? A gente estava conversando sobre muitas outras coisas e surgiu esse assunto, que ela assistiu alguns vídeos meus, não todos, né? E ela percebeu que em alguns vídeos eu estava muito assim, com um semblante muito abatido, muito tristinha. Às vezes tem vídeos que eu apareço com aparência não muito bonita, às vezes eu não tenho vontade de pôr maquiagem, às vezes eu tô sem batom ou alguma coisa assim. E se vocês olharem os meus vídeos pra trás, vocês vão ver que tem vídeos meus que eu realmente estava muito triste, né? Eu tava muito pra baixo, o meu semblante, o meu cabelo mostrava isso, que eu tava muito triste realmente. E quando a gente grava conteúdos aqui pro YouTube é muito difícil, né? Não tem como a gente disfarçar o que tá lá dentro, né? O que tá incomodando lá dentro, de certa forma, sai pra fora, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de falar, de se expressar, com a nossa maneira de se vestir, com o nosso autocuidado. Se a gente não tá bem aqui dentro, é muito difícil do lado de fora tá bem, né? E muitas vezes algumas pessoas até conseguem fazer o lado de fora ficar bem, mesmo com aqui dentro ferido, machucado, doente. Só que essa imagem por fora às vezes tá até bonito, mas lá dentro só a pessoa sabe, né, o que ela tá passando, o que ela tá vivendo, o que ela tá sofrendo. Então essa amiga esses dias comentou comigo que era bom que eu, assim como eu cuido da minha casa, né? Porque quem acompanha os meus vídeos aqui sabe que eu sou muito cuidadosa com a minha casa, eu gosto muito de cuidar do meu lar. E eu também gosto de cuidar da minha aparência, porém, tinha muitos motivos por trás que eu não conseguia me cuidar. E eu vou falar pra vocês nesse vídeo alguns motivos que podem ter afetado a minha autoestima, a minha imagem, a forma como eu estava lidando comigo, com o meu cuidado, com o meu corpo, com a minha vida, né? Porque não adianta também a gente só cuidar da casa e deixar o nosso corpo pra lá. Não é assim, a gente tem que cuidar de tudo, a gente tem que cuidar do nosso lar, a gente tem que cuidar da nossa família, dos nossos filhos, de tudo que faz parte da nossa vida, mas também a gente tem que tirar um tempo pra gente se cuidar do cabelo, das unhas, da pele, de tudo, sabe? Porque faz bem. Quando a gente tá bem,
com a aparência, né, e tá bem dentro da gente, que isso é muito importante. O que eu quero trazer aqui pra vocês é que não basta somente você cuidar do lado de fora se dentro você não tá bem, né? Primeiro você tem que cuidar de dentro, né? E eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre isso hoje. Coisas que afetaram muito a minha autoestima. E aí eu vou explicar pra vocês o que eu entendo um pouco de autoestima. Esses dias a Natália até fez um post lá no stories dela explicando, né, pra algumas pessoas o que é autoestima. E aí eu vou trazer aqui pra vocês também esse assunto. Por quê? Porque eu sei, gente, que hoje a autoestima, ela afeta muito a mulher, né? Então, por exemplo, tem mulher que ela só cuida do corpo também, né? Ela só cuida do cabelo, ela só cuida da imagem dela, mas a casa dela também é assim. É tudo jogado, é tudo desleixado, é uma bagunça. E esse vídeo que eu tô gravando hoje pra vocês, eu ia gravar na segunda-feira passada, dia 1º de maio, só que eu não consegui porque tava muito barulho aqui. Eu me arrumei, me preparei pra gravar esse vídeo e não consegui por causa disso. Tanto é que vocês ficaram sem conteúdos na segunda e na quarta. Eu acabei não tendo outros vídeos pra postar, né? E aí eu tô conseguindo gravar hoje, bem cedinho, agora são 8h43 da manhã. Mas eu quero falar muito sobre esse assunto porque eu tenho certeza que esse assunto vai ajudar muitas pessoas que me acompanham. Então, não adianta você somente cuidar do seu corpo, né, e deixar sua casa largada. E também não adianta, igual muitas vezes eu tava fazendo, cuidando só da casa e deixando meu corpo de lado, né. Eu sempre gostei muito de maquiagem, eu gosto muito de batom. Uma das coisas que eu mais gosto na maquiagem é o batom. Eu não gosto de ficar sem batom, sem um brilhozinho, porque meus lábios, já falei pra vocês que meus lábios são muito secos. Então eu gosto de sempre estar passando, mas às vezes a gente precisa passar uma base ou um corretivo pra tirar aquela carinha de cansada, às vezes você tá triste com alguma coisa. E assim, hoje eu vou falar muito sobre isso porque eu tenho certeza que esse conteúdo de alguma forma vai alcançar muitas mulheres e vai ajudar muitas mulheres, assim como tem me ajudado a mudar. Bom, antes de chegar nos pontos que eu quero chegar com vocês, porque tudo que a gente é hoje, no dia de hoje, é de lá de trás, da nossa infância, da convivência com os nossos pais, avós, familiares. Tudo que a gente viveu na adolescência, muita coisa a gente traz para a vida adulta, muitas coisas boas, positivas, mas também uma bagagem de coisas ruins, de crenças negativas a nosso respeito, né? A gente muitas vezes cresce em um lar que a gente é colocado na nossa cabeça muitas crenças a nosso respeito que não estão de acordo com o que a palavra de Deus fala. Aí, quando você chega na fase adulta, que você se dá conta, você vê que você tá com as crenças firmadas na sua cabeça do que o seu pai ou sua mãe ensinou, do que os seus vizinhos, do que os seus parentes, familiares, pessoas à sua volta colocaram na sua cabeça e não são verdades sobre você, sabe? E esses tempos atrás, muitas vezes eu fiz oração assim: Senhor, eu quero viver as tuas promessas na minha vida, mas eu não conseguia. Por quê? Porque eu estava muito presa ao que meu pai falou pra mim, né? Meu pai, ele era um homem assim muito trabalhador, ele era muito simpático, né? Ele era muito carismático com as pessoas, ele tinha muitas amizades, mas ele era um homem muito difícil e ele tinha uma crença que, de certa forma, aquilo ficou enraizado dentro de mim. Ele falava assim que a pessoa que nascia pobre ia morrer pobre, sabe? E isso, gente, não é verdade. Por quê? Porque não é isso que está escrito na palavra de Deus, não são essas promessas que Deus tem pra gente. Jesus fala que ele veio trazer vida, e vida com abundância. Ele fala de prosperidade, ele fala de sucesso. Hoje eu estava lendo pela manhã, né, o devocional falando de Josué, que Deus foi instruindo Josué, e ele falou: se você meditar dia e noite nas leis que o meu servo Moisés deixou, se você não se desviar, se você cumprir as leis, você vai ser bem sucedido por onde quer que você for. E por que às vezes a gente não é bem sucedido? Porque a gente não está praticando, vivendo, cumprindo as leis de Deus, né?
Então a gente muitas vezes cresce com aquelas crenças na nossa cabeça e a gente não consegue desenvolver nada do que a gente quer fazer, do que a gente se propõe a fazer. Então hoje eu quero viver, eu estou pronta para viver os sonhos do meu Pai eterno, Deus. Como filha herdeira, eu estou pronta para tomar posse e viver o que Ele preparou para mim. Então, hoje a minha identidade está firmada em Deus. Hoje eu sei quem eu sou em Deus. E eu precisei, gente, voltar lá na minha infância. Eu precisei voltar lá, entender muitas coisas, o porquê que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, porquê que eu estava tendo tantas crenças da forma que eu estava tendo, para hoje eu conseguir entender e me mover de uma forma diferente, para que houvesse uma mudança completa na minha mente, nos meus pensamentos, né? Porque também fala lá em Romanos 12, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quando há uma transformação na nossa mente, nos nossos pensamentos, e a gente deixa que os pensamentos de Deus entrem na nossa cabeça, aí a gente começa a entender que tudo que a gente acreditou lá atrás não é verdade. Muitas coisas são crenças que nos limitam, né? Crenças limitantes que impedem a gente, de viver o que Deus preparou pra gente, as promessas de Deus, porque são muitas. Deus tem muitas promessas. Não é uma, não é duas, são milhares de promessas. E uma coisa que eu queria falar aqui pra vocês, pra não esquecer, que Deus, Ele fala assim: eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei. Ou seja, muitas vezes eu me senti sozinha, muitas vezes eu me senti abandonada, rejeitada, mas por quê? Porque eu estava focada na crença que colocaram na minha cabeça, mas não, Deus não fala isso pra mim. Deus sempre prometeu e tá lá na Bíblia, tá lá, sempre esteve. Mas só agora eu tô tomando posse dessa palavra, que Ele tá comigo, Ele nunca me abandonou, nunca vai me abandonar. Ele falou para Jacó e Ele fala para mim hoje, fala para você: eu te tomo pela tua mão direita, né? Eu pego na sua mão direita, eu me inclino para te ouvir. Olha só, gente, o quanto que isso é poderoso. Um rei, um Deus, um Senhor que se inclina para ouvir aqueles que clamam por Ele. Ele é rei, Ele está sentado num trono, mas Ele se inclina para ouvir. Peraí, deixa eu ouvir o que ela tá falando. Então, Deus, Ele não é um pai ausente. Ele não é um pai que rejeita. Ele não é um pai que vai abandonar, né? Porque também está escrito na palavra dele que Ele fala: mesmo que seu pai e sua mãe te abandonem, eu, contudo, não te abandonarei. Vou falar um pouquinho sobre o que é autoestima, porque muitas vezes a gente não entende o significado de autoestima. E aqui fala assim: autoestima é a qualidade que pertence ao indivíduo satisfeito com a sua identidade. Olha só que legal isso. É uma qualidade que o indivíduo tem, né? Ele se sente satisfeito com a sua identidade. E quando é que eu consigo me sentir satisfeita com a minha identidade? Quando eu entendo finalmente que a minha identidade não está nesse mundo, não está no meu pai terreno nem na minha mãe terrena, mas está no céu, no reino dos céus, em Deus, que Deus é meu pai e Ele supre todas as minhas necessidades, todas. Uma pessoa dotada de confiança e que valoriza a si mesmo. Olha só que lindo. Autoestima é uma pessoa que se valoriza a si mesmo. Gente, durante muitos anos eu não conseguia compreender como é, na prática, se valorizar. Eu não conseguia entender. Eu ouvi essa palavra muitas vezes na igreja, muitas vezes. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foi muitas vezes. Eu ouvia as pregações, as mensagens, mas eu não conseguia entender. Eu ficava assim: meu Deus, como que eu me valorizo? O que é isso? Como que é esse negócio de se valorizar? E quando você está com a sua autoestima, né? Quando você está satisfeita com a sua identidade em Deus, quando você sabe a sua identidade em Deus, você se valoriza.
Quando você entende que você é filha, que você é herdeira, que você tem um pai que te ama e cuida de você, aí sim, né, a sua autoestima não está no só na esfera terrena de se autovalorizar, mas está em Deus, no valor que Deus te dá. E mesmo que ninguém à sua volta te valorize, mesmo que ninguém à sua volta te elogie, Ele faz isso. Ele faz isso. E aí eu queria falar pra vocês algumas coisas que afetaram muito a minha autoestima, muito mesmo. Conforme eu fui crescendo, né, eu fiquei sabendo que quando eu nasci meu pai me rejeitou, né? Mas hoje, com 38 anos de idade, hoje eu entendo talvez os motivos pelo qual ele me rejeitou na época. Só que ele me rejeitou por um dia ou dois, não sei. Ele me rejeitou alguns dias, porque talvez ele não queria que nascesse uma filha menina, né? Ele não queria. Mas hoje, Deus ele tem me dado o entendimento do porquê que meu pai agiu daquele jeito. Só que meu pai não me rejeitou a vida inteira, ele me rejeitou quando eu nasci. Só que quando eu soube disso, de certa forma essas palavras elas me fizeram me sentir mal, né? Durante boa parte da minha vida eu senti a dor da rejeição, eu senti a dor do abandono, porque houve situações na minha vida que eu me senti abandonada e sozinha. Eu era uma pessoa extremamente carente de atenção, de afeto, de amor, extremamente carente, muito carente. E isso afetava diretamente a minha autoestima, né? E algumas coisas também durante a minha fase da escola, adolescência, até na fase adulta também afetaram muito a minha autoestima e a vontade e o prazer de me cuidar. Gente, a minha mãe, ela sempre cuidou do meu cabelo, né? Ela sempre cuidou do meu cabelo era enorme, era grandão. Hoje eu cortei meu cabelo, não é porque eu não gosto de cabelo comprido, eu gosto, é porque eu passei por uma fase assim difícil que meu cabelo caiu bastante. E aí quando ele cresce, ele fica muito ralo nas pontas e isso me incomoda. Meu cabelo era muito cheio mesmo, todo enrolado, encaracolado. Então minha mãe sempre cuidou do meu cabelo. Mas houve um período que eu me sentia assim tão mal com a minha aparência, que isso fazia com que eu não tinha o prazer de me cuidar, de arrumar o cabelo. Eu vivia com o cabelo preso, assim, eu prendia o meu cabelo, deixava tão lambido, que eu ficava assim parecendo uma senhorinha de 100 anos, sabe? As minhas roupas também, eu vestia roupa muito fechada, muito apertada. Apertada não, muito solta, roupa muito que me deixava me sentindo horrível, sabe, muito feia. E houve uma época na escola também que eu sofri alguns bullying, né? Antigamente não se falava bullying, mas hoje a gente sabe que deram um nome pra isso, mas eu já sofria bullying na escola. Como, por exemplo, muitas pessoas me chamavam de girafa, de professor Girafales, de Olivia Palito. Né? Muitas pessoas me falavam essas coisas porque, por exemplo, com 13 anos, eu era uma menina de 13 anos muito alta e magra, eu sempre fui magra. Então, tinha uma pessoa também que me falava que eu parecia uma parede, que eu era toda reta assim, né? Minha barriga era reta, eu não tinha barriga. E assim, essas palavras, gente, de certa forma, elas vão entrando na nossa cabeça, sabe? Uma outra coisa também que falavam muito comigo, sempre que eu tava na escola, eu tinha o hábito, né? Hoje, quem me vê falando assim vai falar, nossa, você era assim? Eu era assim. Eu tinha o hábito, assim, quando eu tava no meio da turma, né, das minhas amigas, tinha sempre alguém que falava assim, nossa, você só sabe sorrir. Porque assim, às vezes eu não tinha o que falar, eu não sabia o que falar, né? Eu tava lá na turma, às vezes alguém falava alguma coisa que eu achava engraçado e eu dava um sorriso, né? E eu só sorria. E isso aconteceu muitas vezes. Aí tinha gente que falava assim, nossa, você só sabe sorrir, só fica sorrindo. E teve outras pessoas também que falavam assim quando eu sorria, né? Isso aconteceu na igreja também, tá? É um alerta aí pra vocês evitarem fazer, porque tudo que a gente faz contra alguém é prejudicial para a autoestima da pessoa. Então, na igreja eu ouvia às vezes assim, uma pessoa falava, né? Pra que você tá sorrindo? Eu não sou dentista.
sabe? Então, gente, essas coisas, conforme vai passando o tempo, aquilo vai entrando no seu subconsciente e você vai se trancando. Outra coisa que eu também ouvia muito a meu respeito: ah, você é muito séria, né? Você é muito séria, você não sorri, você é isso, você é aquilo outro. Então essas coisas, conforme vai passando o tempo, você vai deixando. E hoje em dia, né, tem uma amiga que ela fala assim: cadê o seu sorriso? Você não tá sorrindo, né? Mas às vezes, por exemplo, se eu tô fazendo alguma coisa, tô lavando a louça, eu fico mais séria, né? Quem é que vai sorrir? Só se você estiver muito feliz e cantando alguma coisa, você tá lá lavando a louça sorrindo. Eu tava fazendo crochê e ela falou: cadê o sorriso? Não tem como sorrir fazendo crochê, né? A menos que você esteja assistindo alguma coisa muito, né, engraçada. Mas assim, muitas vezes eu fechei o meu sorriso, por quê? Por vergonha, né? Eu tinha um problema no meu dente, né, que meu dente da frente aqui, ele era mais aberto do que é hoje. Eu usei aparelho durante muitos anos e depois que eu tirei o aparelho voltou a abrir, né, aqui na frente. Só que ele era mais aberto. E talvez isso também tenha afetado a minha autoimagem, a minha vontade de sorrir. Então, gente, conforme a gente vai crescendo, as pessoas à nossa volta vão falando certas coisas, que aquilo vai entrando no nosso subconsciente. Se a gente não está com a nossa identidade firmada em Deus, se a gente não sabe quem a gente é em Deus, a gente deixa essas coisas entrar. E eu deixei. Só hoje é que eu tô entendendo a minha identidade em Deus. Então hoje eu posso sorrir, mesmo com o dentinho meio assim do jeito que tá, mas hoje eu posso sorrir. Por quê? Porque hoje Ele tem me mostrado quem eu sou nele, quem eu nasci para ser, qual é o meu propósito, meu objetivo de vida. Que eu não preciso ter vergonha, que eu não preciso ter medo do que as pessoas vão falar, vão achar, vão pensar. E uma outra coisa também, né? Com respeito ao meu cabelo, eu sempre tinha dificuldade de soltar o meu cabelo. Eu passei por uma fase que eu não conseguia soltar o meu cabelo. E eu lembro que uma vez um pastor falou pra mim assim: por que você não solta seu cabelo e tal? Ele me incentivou a soltar o meu cabelo. E eu tive esposas também na igreja, né, que elas me incentivaram a me cuidar, né, cuidar da minha aparência, do meu cabelo e tal. E eu lembro que eu tava numa fase que eu tava começando a cuidar do meu cabelo, assim, alisando, fazendo alisamento progressivo e tal. E uma vez uma pessoa na igreja também, eu lembro que eu tava com o cabelo solto e ela falou assim pra mim: nossa, você tá se achando com esse cabelo solto, né? Você tá se achando. Pronto. Gente, aquilo ali foi um balde de água fria na minha cabeça, porque eu tava começando naquela época um processo de mudar, né? De cuidar de mim, na minha aparência. Porque quando eu cheguei na igreja com 14 anos de idade, eu lembro que, assim, eu tava muito fisicamente, eu tava muito pra baixo, eu tava muito arrasada, eu só vestia roupas de uma pessoa que era como se eu estivesse em depressão, sabe? Sabe quando a pessoa tá com depressão, que ela não tem vontade de sair do quarto, só fica deitada, com tudo apagado, não tem vontade de comer, não tem vontade de viver, não tem vontade de fazer nada. Por um lado, eu tinha pessoas que estavam me ajudando a me encontrar, conhecer o meu valor diante de Deus, e por outro lado tinha pessoas que estavam tipo querendo abafar aquilo, sabe? Querendo destruir aquilo que algumas outras pessoas estavam me ajudando a construir, a reconstruir a minha autoimagem. E quando a gente se cuida, quando a gente faz unha, cabelo, a gente se sente muito bem, né? E a mesma coisa, quando eu cuido da minha casa, eu me sinto muito bem, quando eu arrumo as coisas, quando eu deixo tudo no lugar, em ordem. Esses dias também eu fiz uma faxina que eu não gravei pra vocês, porque foi uma faxina assim diferente, onde eu precisava me livrar de algumas coisas. Então eu fui fazendo a faxina e orando e pedindo pra Deus tirar da minha casa tudo que não fosse bom, tudo que estivesse me atrapalhando. E ainda vou fazer essa faxina de novo, porque tem que fazer, ainda tem muita coisa aqui que não era pra estar aqui. Mas você vê como que as coisas externas, elas afetam o nosso interno, né? E como afetam nossa autoestima também. E quando a gente é criança, a gente geralmente não tem vergonha de nada, né? A gente sorri, a gente pula, a gente brinca, a gente não tem medo das coisas.
E eu fui crescendo, eu fui me tornando uma pessoa muito medrosa, muito tímida, sabe? Com medo do que as pessoas iam achar, do que as pessoas iam falar. E, enfim, eu convivi, por um lado, com pessoas que me ajudaram muito. Eu lembro até hoje de esposas que me incentivaram a usar brinco. Teve esposas que me incentivou a usar esmalte, né? A cuidar das minhas unhas. Então eu aprendi a fazer minhas unhas, eu aprendi a fazer meu cabelo, né? Hoje minha mãe me ajuda, mas assim, se eu precisar fazer sozinha, eu faço, né? Então eu aprendi a fazer sobrancelha, aprendi a me cuidar, né? Ter o meu autocuidado sozinha, né? Então eu tive esposas também que eu agradeço muito, porque elas me incentivaram a olhar pra mim e ver que eu tenho valor sim, e que eu posso me cuidar e que eu posso ficar bonita sim, sabe? Eu posso sorrir, eu posso soltar o cabelo e não tem problema, você não tá se exibindo se você soltar o cabelo, você simplesmente tá se amando. E se você tá se amando, você quer mostrar pro mundo que você tá se amando e pronto, acabou, né? E se você tem um pai que te ama, pronto, já era, não tem por que ter medo. Se meu pai tá comigo, se meu pai tá segurando minha mão, se ele tá ali do meu lado, dentro de mim, já era, não tem por que ficar mais com medo, não tem por que deixar as palavras de derrota dos outros virem e nos atacarem, sabe? E outra coisa também, né, os traumas de infância faz a gente crescer e se tornar adultos limitados. A gente se limita, as pessoas à nossa volta, parece que elas colocam palavras dentro da gente que vai limitando a gente, né? Então, hoje, graças a Deus, eu estou vencendo tudo isso que eu passei. E uma coisa que eu queria falar para vocês que me acompanham aqui é: não aceitem lixos emocionais de outras pessoas. Muita gente hoje está doente na alma, no corpo e no espírito, né? Porque aceitou, porque recebeu aquilo como uma verdade absoluta, e não é uma verdade. A única verdade que a gente tem que se firmar a nossa vida é na palavra de Deus, é na rocha eterna, é em Jesus. Eu falei esses dias para uma pessoa e eu repito aqui para vocês: quem morreu na cruz por mim e por você foi Jesus. Não foram as pessoas à nossa volta, foi Jesus. Foi Ele que sofreu, que gemeu, que carregou os nossos pecados sobre Ele. Então, quando Ele carregou os nossos pecados sobre Ele, Ele nos deu a chance hoje de nos redimir de todo o pecado, de toda iniquidade, de toda transgressão, de toda sujeira. Ele nos libertou do cativeiro. E hoje eu quero falar para vocês de uma palavra que me tocou assim muito profundamente, que eu li esses dias, que eu não lembro agora o versículo, mas eu vou deixar para vocês aqui passando, que fala assim, acho que foi Davi que falou: tira a minha alma da prisão. Hoje, gente, muitas pessoas estão presas, não fisicamente. É claro que tem muita gente presa fisicamente numa cadeia, numa prisão, mas hoje a pior prisão assim que existe é a prisão da alma, é o cativeiro da alma, sabe? Tem muita gente presa na baixa autoestima, na carência, na solidão, se sentindo sozinho, perdido, na depressão. Tem muitas palavras na Bíblia que fala de libertação dos oprimidos, né? Lá em Isaías 61, se não me falha a memória, fala que ele vai dar uma coroa ao invés de um espírito angustiado. O que é um espírito angustiado, gente? É uma pessoa que está oprimida, que tá na depressão, né? A depressão, ela é uma doença, sim, da alma. Ela é uma doença espiritual e ela precisa ser vencida com a palavra de Deus. É claro que a gente hoje pode buscar, sim, ajuda de profissionais, porque hoje eu sei que os profissionais, eles estão aí como uma forma, né, de auxílio para as pessoas, mas a fonte de tudo, gente, é você buscar
em Deus a sua cura da sua alma. Muita gente hoje está vivendo doente na alma, a doença emocional, a doença psicológica, a doença de traumas de infância. Quando eu entendi a paternidade de Deus, quando eu entendi que Deus é meu Pai, que Ele está comigo, que eu não estou sozinha, já era. Não tem quem me segure. Gente, hoje eu não tenho meu pai, né? Meu pai já morreu, ele faleceu em 2006, eu acho. E assim, hoje eu entendo o porquê que meu pai fazia e era do jeito que ele era. Eu não julgo ele, eu não condeno ele, né? Eu até escrevi uma carta perdoando ele, mas hoje o meu pai eterno cuida de mim, né? E pelo fato dele cuidar de mim, dele me amar, dele dizer que não me abandona, que tá comigo, já era. Então eu quero deixar essa mensagem aí pra vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado quem tá me acompanhando aqui no meu canal. E tire um tempo, sim, pra você se cuidar. Quando você tá bem aqui dentro, você tem prazer de cuidar da sua casa, do seu corpo, do seu cabelo, do seu físico, da sua aparência, da sua autoimagem. Não por causa das pessoas, simplesmente, mas por você e por ele. Quando você se arruma por ele, por você, já era. E quando você tá bem com a sua identidade firmada em Deus, você tem prazer de cuidar de tudo à sua volta. Não só do seu corpo, não só da sua casa, mas de tudo. Amém? E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar para vocês 2 dicas de livros que eu gosto de ler, né? Que é esse aqui, ó, O Poder da Mulher que Ora. Aqui fala de oração por você, né? Antes de orar por outras pessoas, é importante você orar por você, se curar, porque não tem como uma pessoa doente curar outra pessoa que está doente. Então se cure primeiro, trate de você, da sua alma, das suas feridas, para você poder ajudar outras pessoas. Então, ó, indico esse livro aqui da Stormy O'Martin, né? É O Poder da Mulher que Ora, que tem muitas orações poderosíssimas que vão te ajudar a ser uma filha de Deus, né? Ser transformada no seu interior. E um outro livro que eu também já mostrei aqui no meu canal, que eu já falei somente sobre ele fala sobre autoestima, ele fala sobre se vestir, né? Como a mulher filha de Deus se veste de maneira modesta, de maneira mais elegante, ela não mostra o corpo, né? E a autoestima dela está em Deus, que é o livro Sexy Girls. E qual é o limite da sensualidade? Esse prefácio da Cristiane Cardoso é da Haley de Marco. Então eu indico aí pra vocês essa leitura, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa bastante like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo. Obrigada por ter assistido. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui do meu canal. If I could lay down beside you, I would.